Pode cortar a câmera também, se quiser. Já cortou, já cortou. Está no ar. Uhum. E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e esse é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2018, dia de greve geral, e você já está, agora o Brasil praticamente inteiro, né, com exceção lá do norte, alguns estados do norte, por causa do fuso horário natural, essa diferença, mas fins do horário de verão, o pessoal do Nordeste e do Norte também, uma boa parte, já está com a gente desde cedo, sem aquele sacrifício, ter que acordar durante a madrugada ou não dormir para dormir depois do programa, pessoal que gostava de acompanhar ao vivo. É sempre um prazer estar aqui com você. O programa de hoje, de segunda-feira, sempre tem aqui o João Vicente Goulart. Ele está em São Paulo e se houver dificuldade do contato com ele, eu já vou antecipando que isso poderá vir a ocorrer, mas se não houver, ele vai entrar naturalmente aqui com a gente. E o Carlos Krebs, que também é o nosso comentarista de segunda-feira, já fez os testes, já está. Hoje ele vai entrar com vídeo aqui com a gente. Carlos Krebs, que vai, no próximo mês, me substituir durante uma semana, quando eu estarei em uma outra atividade, fora aqui da Suécia. Então, é até bom que você vá acostumando já com o rosto do Carlos Krebs, a beleza do Carlos Krebs, né? Comigo, o Rômulus Maia, que está na Suíça, na capital suíça, Berna. Bom dia, Rômulus! Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa segunda-feira, dia 19. Como você falou, Wellington, dia importante, dia de greve geral. Vamos acompanhar aí ao longo do dia como é que se desdobra essa movimentação, porque é uma das frentes que a gente fala de subordinação civil, né, Wellington? É a primeira provinha do que vem por aí. De repente, mais tarde, fazer uma greve de 2 dias. A gente viu aí, tinha uma categoria, era o Sindipetro, Wellington, que quer fazer uma de 2 dias? Exatamente. Então, 2 dias, e depois vai uma semana, e a gente vê porque essa é a maneira da gente mostrar que a gente não vai aceitar esse tapetão com relação à eleição de outubro. A gente quer a eleição e a gente quer poder votar em Lula, não por ele, mas pelo que ele representa, que é a reversão de tudo que foi feito aí. A gente viu aí, né, Wellington, a gente teve uma conversa importante ontem com o senador Roberto Requião a respeito desses novos desdobramentos políticos, se a gente pode dizer que são desdobramentos políticos, com essa intervenção militar lá no Rio de Janeiro, muitas pessoas especulando. A gente teve uma conversa importante com ele sobre isso ontem, né, Wellington, e também sobre a questão do auxílio moradia, porque esse é o verdadeiro inimigo. Em vez de ficar pensando em fantasma de 64, porque é isso que eles querem voltar a essa antagonização por causa do trauma recíproco entre as forças populares, a esquerda e as forças armadas, que tem uma desconfiança mútua. Em vez disso, o inimigo de ambos, e do Brasil, da soberania brasileira, é essa juristocracia que foi cooptada pelos Estados Unidos da América. Então, a gente nunca pode perder de foco, não se deve deixar cair, Wellington, nisso que o pessoal fala de subir a pauta. Né? Eles subiram a pauta agora da intervenção militar, e o pessoal não está mais falando de lava-jato, de falsificação de documento. Aí, na semana passada, a gente teve importantes novidades no processo, com aqueles depoimentos na sexta-feira do Youssef, dizendo que ia receber porcentagem, Wellington, 2%, de tudo que fosse recuperado. E aí veio uma história de que, mas eu acho que não está mais valendo a cláusula, não sei o quê. Quando o Zanin perguntou e botou, não, mas que história é essa de cláusula de 2%? Ele, mas eu acho que não está mais. E aí o Sérgio Moro falou, vamos ver se está valendo ou não. Ou seja, foram pegos mais uma vez. Então, é nisso que a gente tem que ir. Lá, da mesma forma, o Zanin pegou lá naquela questão do Pedro Barusco, dizendo que a planilha que ele entregou para o MPF em Curitiba começava só em 2003, embora ele estivesse recebendo desde 96, desde o primeiro governo do Fernando Henrique, mas aí lá o pessoal pediu para ele fazer a planilha só a partir de 2003. Aí inventou uma história, não, mas o de 96 eu falei no MPF do Rio, aí é o do Curitiba. É nisso que eu quero focar. O inimigo maior agora é a Lava Jato, porque a Lava Jato é a ponta de lança dos Estados Unidos no Brasil. O grande inimigo é a finança internacional. Ela usa o aparelho do Estado americano, Deep State. E no Brasil, os operadores é a juristocracia. É o Sérgio Moro e os amiguinhos dele lá de Curitiba. Então, esse é o inimigo. Vamos parar com essa história de militar, não sei o que era. É isso que eles querem. Tem vários objetivos aí que
combinam. Eu não acredito, Wellington, que uma decisão tão complexa se dê a um fator, né? Veio gente, é para causa da reforma da Previdência. É para... Não, para mim foram várias coisas que se combinaram, a gente tem que analisar tudo, é uma decisão complexa, é a soma de vários vetores, essa resultante, a gente tem que olhar sobre isso. A gente conversou sobre isso com o senador Roberto Requião, que compartilhava dessa ideia, não é, Wellington? Olha, Romulo, eu vou falar uma coisa a você, viu? Quando o Jucá falou que era um grande acordo nacional, né, com o STF, com tudo, quando ele falou, usou inclusive a expressão suruba, ele não falou brincando, não. Aí você vai fazer um retrospecto, Eduardo Cunha só foi preso, preso ele não foi, né? Atenção, vou repetir aqui, viu, Rômulus? Eduardo Cunha não está preso, eu garanto isso para você que está me assistindo. Eu, o Rômulus e o Rubens já provamos que ele não está preso. Então, quem vier com um papo de que ele está limpando latrina e tal, está mentindo, tá? Isso é fake news, tá? Então, Eduardo Cunha e também o Cabral, esses não estão presos. Vacari está preso porque se ele sair vai vomitar a verdade. É esse. Vacari virou refém de uma mentira, tá? Então, vamos lá. Eduardo Cunha teve que cumprir o papel dele no golpe. Só depois ele foi incomodado. Aí o Temer, que é ladrão, o Brasil hoje é governado por um ladrão que deu um golpe, ele ficou todo sujo, não é? O STF salvou a pele dele, junto com o Ministério Público. Aí agora que Sérgio Moro e Polícia Federal estão desmoralizados porque forjaram provas, manipularam planilhas e etc. E Temer sabia que ia levar ferro na votação, a suruba voltou. Aí todo mundo junto. Só que agora eles incluíram um outro elemento, que era o porteiro do puteiro. Vamos falar a verdade aqui. Que eram as Forças Armadas, reduzidas agora, como disse o senador Requião ontem, a porteiro de favela. E eu chamo com mais estilo de guarda municipal. Eu duvido, Rômulus, que as Forças Armadas fiquem nessa situação por muito tempo, porque ali tem dignidade. Ali pode ter esses malandros, né, que estão aí na suruba com Temer, sujando a instituição, mas tem gente séria, inclusive o comandante Vilas Boas. Inclusive, talvez principalmente. Não é? Eu duvido que nas Forças Armadas haja hoje unanimidade para a manutenção dessa vergonha que é a criminalização o pobre hoje no Rio de Janeiro virou sinônimo de marginal. Marginal no sentido de criminoso. Virou isso, Rômulus. Eu duvido, eu vou passar para você, eu duvido que as Forças Armadas, Rômulus, se submeta a esse papel ridículo para salvar a pele da Globo, da máfia da FIFA. Olha só, olha que coisa linda. Um juiz criminoso da Lava Jato destruiu a indústria de petróleo e gás, construída inclusive no período da ditadura militar. Não veio militares, porque não foi ditadura. Foi ditadura. Foi um erro? Foi. Agora, como disse ontem o senador Requião, a gente tem que pensar do presente para o futuro. Porque se a gente ficar aqui tentando resgatar o passado de 50 anos, o Brasil não vai andar. Eu sei que para as famílias e tal, aí eu vou ser deselegante, o pessoal vai dizer, você fala isso que você não teve. Eu também fui vítima da ditadura, não com tortura psicológica ou física, mas eu não tive acesso à melhor educação, eu não tive acesso ao melhor livro. Isso tudo é ser vítima, eu tive que compensar isso tudo depois, certo? Quem é que não foi vítima da ditadura naquela época? Todo mundo foi. Tem que assistir só a Globo, tem tortura maior do que essa. Então, é preciso que os verdadeiros nacionalistas tenham consciência plena, Rômulus, de que o Brasil está sob invasão internacional, norte-americana e do mercado financeiro internacional. E nós precisamos unir aqueles que acreditam no Brasil para a reconstrução do Brasil. Isso é urgente, Rômulus. É verdade, Wellington. A gente fala de coisa séria, por isso eu gosto de trabalhar com ele. Eu me solto uma piada dessa, tem tortura maior do que assistir a Globo. Não tem, Wellington. Realmente não tem. Eu queria dizer que a gente estava na pegada certa. Depois que a gente publicou, eu publiquei um artigo ontem falando dessa questão. Isso aí era desvio de foco, tentando criar uma inimizade, uma desconfiança. Porque a gente aqui do programa, a gente sempre falou isso, reforçamos ontem com o senador Roberto Requião, que é necessário formar uma frente ampla. E o senador Roberto Requião tem um exemplo histórico próximo do general de Gaulle, falou, você era
era contrabandista, você era ladrão, não interessa. Agora são todos partisãos, todos contrários, resistentes contra a invasão alemã, e está todo mundo bem-vindo. Aí eu brinquei com o senador e falei, era que nem Jesus Cristo quando perdoava o pecado lá. Vai, não peque mais, não interessa o que ficou para trás, agora o que você faz para frente. Então, a gente falava aqui dessa união entre as forças populares, forças de esquerda, forças de centro, forças até de centro-direita, são nacionalistas nessa frente de salvação nacional. E aí parece muito suspeito, Wellington, o pessoal jogar essa cartada agora da intervenção militar justamente para ressuscitar esses fantasmas, esse trauma mútuo por causa do regime de 64. E a gente falou aqui que, com certeza, o general Vilas Boas era contrário a isso. A gente vem falando isso, Wellington. Ó. Toda vez o pessoal fala, Vilas Boas defendeu o golpe. Não, Vilas Boas é contrário, ele não gosta, ele é contra. E aí a gente teve a comprovação. Na rede social ele foi e colocou lá no Twitter dele, né? Ele colocou... porque as pessoas têm que entender, gente. Militar não pode falar coisas expressamente. Militar manda recado muito sutil. Aí o Sérgio Saraiva publicou ontem um texto analisando esse... É assim mesmo, eles mandam um tweet e aí você tem que analisar o que aquilo quer dizer e aí dá uma dissertação. Olha o tweet do general Vilas Boas. Acabei de reunir-me com o general Braga Neto, nomeado interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Da análise, concluímos que a missão enlaça o general diretamente ao senhor presidente da República. Ele terá todo o apoio do Exército Oficial. As Forças Armadas continuam com sua missão de garantia da lei e da ordem no Rio. Quais são as palavras-chave para você pegar e saber que ele não tem nada a ver com isso, que ele lavou as mãos e falou, não tem nada com isso. Aí é coisa... Ele falou, isso aí, o general não está sob mim, está sob o presidente da República diretamente, lá, a intervenção. Então, ele já tirou o Exército da reta. Depois ele fala, conversei com ele e concluímos. Então, assim, ele foi se inteirar sobre a coisa. Né? Então, ele não tem. Ele falou assim, olha, eu fui conversar com ele, saber qual era desse negócio. Eu falei, olha, você não tem nada a ver com a gente, você está aí sobre o tema. Essa história de você com ele, a gente tem que obedecer porque a Constituição manda. Você falou, por que ele não se recusou? Gente, é a Constituição, ele não pode quebrar a hierarquia assim. Então, deixou... E o GSI está acima dele, o Gabinete de Segurança Institucional. Então, o Etchegóin, que é da ala direita, extrema-direita do Exército, está acima dele. Ele não pode... Ele bypassou, porque assim, o comandante do Exército era o Vilas Boas, que é bandeirado, o Etchegóin estava sob ele, e aí o Temer, quando deu o golpe, levou ele para o GSI. Então, artificialmente, por causa de uma nomeação política, o Etchegóin, que é da ala da extrema-direita entreguista, está acima dele. Então, ele não pode fazer. Mas ele falou, olha, tira o meu da reta, você agora... Quando ele fala presidente, na verdade, é o Etchegóin, né? O Etchegóin está diretamente com esse interventor. E aí, olha o que ele fala, para reforçar ainda, ele fala, terá o apoio do Exército, ou seja, não é o Exército, ele vai ter o apoio do Exército Oficial. Então, assim, é realmente uma questão que ele está fora, Wellington, ele me lembrava ontem à noite, precisava falar isso aqui hoje, a questão da sucessão do Vilas Boas. Ele só vai ficar aí mais um mês, até março. Depois de março, vai ser nomeado o novo comandante do Exército. E a gente tem uma grande expectativa sobre isso. Por quê? Porque, seguindo a regra do almanaque, que é o que fala, tem a regra, como o protocolo para dizer quem será o novo comandante, a pessoa que viria é uma pessoa da mesma escola do Vilas Boas, moderado, legalista, mas talvez essa intervenção federal nesse momento, e aí é uma nova possibilidade, seja uma tentativa de golpe do Etchegóin. Porque você imagina, no primeiro mês, é certo que esse golpe midiático da intervenção vai ter resultado, porque até o próprio traficante lá, o criminoso, ele se retrai. Ele vê o pessoal, ele assim, não, o que vai acontecer e tal. Ele dá uma retraída e ele até diminui, que é para ver se tira a justificativa do Exército estar na rua. E volta os negócios como são tocados normalmente. Então, nesse primeiro mês, é quase certo que vai haver até a sensação de segurança, por você ver os militares na rua, a pessoa, mesmo que esteja sendo roubada tanto quanto antes, mas ela se sente mais segura. Aquela coisa que você vê o policiamento ostensivo. Então, a sensação de segurança vai aumentar. Então, no primeiro mês, primeiros 2 meses, vai ser um sucesso. E é nesse período que vai se dar a sucessão do Vilas Boas, Wellington. Então, pode ser que seja uma última cartada do general Etchegóin para tentar atropelar o almanaque. E aí a gente tem que ver como que os militares vão responder isso, porque eles não gostam disso não, Wellington. Eles não gostam de pessoal atropelando o almanaque militar, não. Então, vamos muito olho que essa sucessão, 2018 é o ano das sucessões, não é só o Temer, não. Essa sucessão militar é importantíssima. Essa ala entreguista, como você sempre diz, Wellington, é minoritária, ela é minoritária, mas ela é muito barulhenta.
ela é, ao mesmo tempo, anticomunista, eles inventam esse álibi, então, quer perseguir a esquerda, seu inimigo interno, mas quer mesmo entregar o Brasil, porque é o pessoal que financia eles internamente. Então, o Etchegóin é dessa escola, o general Mourão é dessa escola, o Bolsonaro é dessa escola, então, muito olho nessa sucessão do general Vilas Boas, Wellington. É isso aí, Rons. Daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto e também sobre a greve geral. A gente vai falar um pouco mais também sobre a live de ontem à noite com o senador Requião, muito importante, sobre o auxílio moradia dos magistrados e também sobre a situação no Rio de Janeiro. Tudo isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou chamar, ele já está em linha com a gente, o nosso colega, o grande colaborador aqui da equipe, Carlos Krebs. Tem que ligar o microfone antes, Carlos, que já ligou. Então, bom dia, Carlos Krebs, que também está aqui na Suécia, só que lá na fronteira com a Dinamarca. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Bom dia a todos que estão participando do Duplo Expresso. Eu sou um cara do sul do Brasil e do sul da Suécia. Pois é, tem menino do Rio, que é o Chico Zé, né, que nasceu no Rio Grande do Norte e mora no Rio de Janeiro. Você é um menino do sul, nasceu no Rio Grande do Sul e mora no sul da Suécia. Cidade muito bonita aí, Malmö, já estive aí, na fronteira com a Dinamarca, muito bonita, aí separada por uma ponte lindíssima, a gente passa por debaixo da água, aquela coisa toda, né? Uma ponte, é a primeira ponte que eu conheci que não liga 2 pontos em terra. Ele liga um ponto em terra com um ponto dentro da água. Quem vê de cima se impressiona com a tecnologia dessa ponte. Pois é, então são coisas aqui do norte da Europa, né? Privilégio danado morar por aqui. O Carlos Krebs, você que é arquiteto, escolheu aí um tema interessante, Rosengård, que seria traduzido ipsiliteris, exatamente o que você diz não ser, jardim de rosas, né? Eu lembrei daquela música antiga, eu acho que dos anos 60, I Beg Your Pardon, but I Never Promise You Roses Garden. Lembra disso, Romulus, né? I beg your pardon. Não sei o que, eu canto muito mal, mas tudo bem. Mas olha, mas me explica aí, por que Rosengård, sendo traduzido do sueco para o português, seria uma espécie de jardim de rosas? E não é, na sua opinião, você que é arquiteto. Em linhas gerais, Wellington, a gente tem que falar de política. E na minha área, nada mais pertinente que a política habitacional. Então, Rosengård não é um jardim de rosas porque a gente não vê pétalas, a gente no Brasil trabalha só com os espinhos. Então, a política habitacional do Brasil é uma coroa de espinhos. Uhum. Esse tema diz respeito a uma exposição que eu assisti há 2 anos, quando eu conheci Estocolmo, na ArcDes, que é o Centro Nacional de Arquitetura e Design, e estava apresentando uma extensa exposição cobrindo 99 anos da política habitacional na Suécia, partindo de 1917 como um marco, quando, teoricamente, teriam cessado a emigração para as Américas, teria sido consolidado a primeira política habitacional sueca, que tem um nome bem complicado para mim, que eu anotei... Manda aí para mim. Egnahem. Repita. Egnahem. Egnahem, que é a própria casa. Egna é própria. Hem é casa. Egnahem, própria casa. E quando fizeram a consolidação também da regulamentação dos arrendamentos. Então, 1917 passa a ser um marco, e é assim que foi apresentado. A exposição é muito boa, ela era cheia de números, era cheia de dados, era cheia de estatística, tu pisava em estatística no chão enquanto caminhava dentro dos espaços, muito interessante, mas isso comprova que aqui na Suécia, assim como no Brasil, o problema da moradia é visto como um produto, não como um meio para se atingir o bem-estar social. Hoje em dia, essa visão aqui está mudada, está transformada. No Brasil ainda não. Então, eu procuro fazer um artigo tratando de um paralelo entre o que aconteceu aqui, o que aconteceu no Brasil
e na outra semana eu vou fazer a conclusão desse artigo com as proposições, o que a gente pode aplicar do que se vê de legal e transformador que acontece aqui na política brasileira. Basicamente, eu comparo o programa do milhão dos anos 60, que surgiu aqui para produzir 100 mil casas ao ano durante uma década, e eles atingiram esse objetivo, com o BNH, Banco Nacional da Habitação e do Sistema Financeiro da Habitação, que foi uma cooptação uma transformação, digamos, da herança varguista com os institutos de aposentadoria e pensão, que eram os responsáveis por construir complexos habitacionais no Brasil, pensando não só na moradia do trabalhador, mas no modo de viver do trabalhador, uma visão muito mais holística, que foi cooptada durante o regime militar e a partir da transformação, da criação dessa empresa pública que era o BNH, que não era um banco, era uma empresa, ele partiu a promover uma atuação entre o Estado, uma parceria entre o Estado como agente financiador e as construtoras e incorporadoras como agentes executantes. Então, deixou-se de se pensar em como o trabalhador deveria viver e morar, para se preocupar com quantos trabalhadores poderiam morar em determinada metragem quadrada. Em linhas gerais, é isso. Inclusive, na época, o fracasso do BNH virou piada. Eu lembro que eu era criança, mas eu tenho uma memória privilegiada, eu tenho que destacar isso não por vaidade. Chico Anísio tinha um programa, Chico City, não sei se vocês lembram disso aí na infância. Eu acho que Rômulo não tinha nascido nessa época, não. Ou se nasceu, era um pentelhinho apenas. Ele falava que BNH significava bota, nota, homem, porque o cara só pagava e nunca recebia a casa dele. Não é isso, Carlos Krebs? E esse foi o problema, Wellington. Esse foi o problema, porque as próprias construtoras incorporadoras descobriram que era muito melhor ganhar dinheiro com o rentismo do financiamento do que com o produto da construção. Pois é. E só para concluir essa parte aí, você falou do projeto de 1 milhão de casas aqui da Suécia, e eu falei há 2 semanas aqui, quando morreu aí o bilionário dono da IKEA, que é uma loja sueca conhecida, sobretudo na Europa, mas no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países eles estão presentes, na Ásia também, né? E aí o partido de direita daqui, né, que só dá tiro fora, o Moderaterna, ele... Primeiro que ele disse que a Suécia estava em guerra e pegou imagens de carros queimando de outros países e botou na propaganda dele. Aí o pessoal descobriu, desmoralizou. E aí quando esse dono da IKEA morreu, viu, Carlos Krebs? Eles começaram, eu acho que você deve ter acompanhado aí, porque você acompanha mais o noticiário em inglês, né? Porque você seu sueco é básico. Aí mas eles discutiam muito aqui, porque o mérito, o menino era pobre, virou um bilionário, que essa coisa do Estado ficar amparando é um absurdo, que tem que apostar na criatividade, na inovação e etc. Aí os partidos de esquerda e o social-democrata que está no poder atualmente aqui fez um histórico de como aquele menino pobre teve a oportunidade desse projeto de 1 milhão de casas, e ele era o único fornecedor sueco, e por isso a Suécia deu valor à indústria sueca, para fortalecer o menino pobre sueco, para que ele ficasse um menino rico sueco, gerando emprego na Suécia. Então, eles não só perderam o debate, como botaram um rabinho entre as pernas e desapareceram. É esse o senso de nacionalismo, Carlos Krebs, que eu tento despertar aqui nos militares, nos policiais federais, nos juízes, nos políticos, no cidadão, no eleitor, mas não só no eleitor, mas no cidadão brasileiro de um modo geral, não é? Porque nos jornalistas, porque se nós defendermos o Brasil tem um potencial e não tem outro país no mundo que seja tão grande como nós, se nós levarmos o Brasil a sério, Carlos. Para concluir agora você. Wellington, tu falaste do Rosengård, que é um bairro que fica a aproximadamente 2 quilômetros de onde eu moro, aqui em Malmö, e é ele que é abordado aqui, porque ele é da mesma época e do mesmo período de um outro bairro que eu escolhi, o bairro Cidade 2000, em Fortaleza, e foi concluído em 1971, mesma época aqui do Rosengård, dentro daquele ufanismo da ditadura militar, onde o Brasil era o país do futuro.
mas o programa habitacional que eles construíam era o do país dos grilhões, o país dos escravos, que eram jogados à margem da cidade, sem infraestrutura e sem nada, eram depositados. Então, é isso que trata o artigo, e eu acabo com uma pergunta que eu realmente gostaria de que todos pensassem: por que o único momento que a gente discute política habitacional no Brasil é quando o agente público da lei vem e apresenta um mandato de reintegração de posse? Pois é. Carlos Krebs, sensacional sua pergunta, hein? Você, mais uma vez, jogou aí o judiciário no devido lugar. É um grande problema do Brasil, essa justiça que não é justa. Carlos Krebs, obrigado por hoje. E obrigado. Uma boa semana para vocês e uma boa discussão. Hoje temos temas muito, muito quentes aí que devem ser calmamente abordados. Um abraço para vocês e até a próxima. Carlos Krebs, eu quero agradecer a você também pela sua excelente contribuição aqui ao Duplo Expresso, não apenas com a sua presença e com o seu texto, mas nos trabalhos que você vem fazendo de bastidores, que tem sido de extrema relevância. Muito obrigado e até aqui com a gente, ao vivo, na próxima segunda-feira, com um novo artigo. E hoje, publica aí esse artigo novo. Um grande abraço. Você pode, inclusive, abandonar a conexão, tá bom? Porque a Camila já está conectada aí para salvar a gente. Um grande abraço para você. Então, eu conversei com o Carlos Krebs aqui, o Rômulus, um assunto que parece distante, mas olha aí, quanta coisa a gente falou, né? Wellington, a gente tem que contextualizar, né? Vocês falaram 1 milhão de casas na Suécia, no Brasil já seria muito, mas na Suécia, com uma população de 10 milhões, né, Wellington? Por volta de 10 milhões? Chegando a 10 milhões agora aqui, na época a população era de 7 milhões. Olha isso, olha isso, olha isso. 1/7 da população. Mesma coisa aqui na Suíça, entendeu? E a gente vê outros, tem na Europa, na própria França, teve aquele chama HLM, fala HLM em francês, que fazia, né, verticalização de apartamentos populares, que até hoje são aluguéis sociais, a pessoa não é proprietária, mas é do Estado, é mantido, ela vai... Tem muitas críticas, depois realmente é uma política que hoje em dia está falida, justamente porque diminuíram os investimentos. Chegou os anos 80, época do neoliberalismo, o pessoal parou de investir, parou de construir, hoje em dia há uma falta desses apartamentos na França. Mas a carência habitacional no Brasil é enorme. O problema, né, isso tem que ser visto com muito cuidado, as experiências de sucesso. A gente começou a ver alguma coisinha aí com Minha Casa Minha Vida, né, com a faixa prioritária lá das pessoas com baixa renda, com até um salário, 2 salários. Foi terminado pelo golpe. Simplesmente acabou, né, aquela primeira faixa do Minha Casa Minha Vida. Assim que eles entraram, eles acabaram. Então, é um grave problema social do Brasil. Mas tudo isso está envolvido, né, Wellington? Você vê a habitação, né, a condição de vida, ela junta a política até ambiental, porque, né, você tem tratamento de esgoto, você tem questão, né, de segurança energética, você tem... Né, eu venho do Rio de Janeiro, a gente vê ali nas comunidades, nas favelas, aquela fiação toda cheia, porque não tem né, o estabelecimento adequado, né, das fornecedoras de energia elétrica. Então, realmente, a questão habitacional é chave. Como é que a pessoa vai poder pensar no futuro dela, começar a planejar, investir na sua família, se ela não tem nem onde morar, se ela não tem aquela certeza de morar com segurança? Então, realmente, é uma política prioritária que estava sendo, pela primeira vez, né, desde aí da ditadura do BNH, visto pelos governos Lula e Dilma, com Minha Casa Minha Vida, veio o golpe e acabou com tudo. Pois é, Rômulo, hoje temos também aqui o João Vicente Goulart com a gente, ele já está em linha comigo, porque daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre, inclusive, esse tema que a gente escolheu para o que eu combinei, né, com o João Vicente Goulart, que é essa república que os juízes estão podendo tudo, que a gente está chamando aqui no programa de juristocracia, viu, João Vicente? Bom dia, João Vicente Goulart. Bom dia, Wellington, bom dia a todos vocês aí. Pois é, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento onde direitos são confundidos com benesses que muitas vezes não atingem toda a população. Lamentavelmente, nós vivemos um país extremamente injusto, né? E essa é o nosso desafio
para corrigir isso que está acontecendo no nosso país. Mas é um prazer estar com vocês, Wellington. Tudo bem? Tudo ótimo. Você hoje está em São Paulo, não é isso, João Vicente? Exatamente. Até hoje aqui nós estamos com um horário novo, né? Uhum. Eu pensei até que seria 5h30 da manhã que nós teríamos que fazer o programa, mas eu estou em São Paulo, sim. Estou aqui hoje nós temos aqui, o Pátria Livre tem uma convenção da Executiva Nacional, nós estamos aqui para estar. Por isso que fiquei meio acordado aqui, assim, para ver se era 5h30 ou se ia ser às 6h30, igual o programa. Ah, não é porque a gente sempre anuncia o horário de Brasília, que fique claro para você. Depois vai mudar o horário daqui, a diferença vai ficar para 5 horas entre a Europa, quer dizer, o norte da Europa e uma parte da Europa e o Brasil, mas a gente continua às 6 da manhã de Brasília. O nosso compromisso é com Brasília. De Brasília. É isso. Beleza. Hoje é dia de greve geral aí, você que tem uma preocupação histórica, até pela sua, como se diz, relação com o trabalhismo, vindo herança do seu pai, não é? Eu quero saber como é que você avalia essa greve geral, como é que você avalia também essa discussão que foi interrompida sobre como se diz, o auxílio moradia dos magistrados, que foi interrompido aí por causa dessa intervenção no Rio de Janeiro. Como é que você avalia toda a situação do Brasil aí, o João Vicente Goulart? Olha, eu estou vendo essa intervenção no Rio de Janeiro, nós estamos vendo como mais um passo de implantação daquele golpe de 2016, né? Eu acho que, diante dos fatos aqui no Brasil, diante de tudo que está acontecendo, trazer esse controle do cidadão, porque isso é um controle, não é só uma intervenção de criar um novo governador militar no Rio de Janeiro. Isso está acontecendo no que, num primeiro momento, parece ser para a população do Rio de Janeiro, que vem sofrendo muito com a violência, com esse estado de insegurança nas ruas, no trabalho, no seu deslocamento, pode parecer positivo. Mas isso não, no meu entendimento, não vai solucionar o problema e traz um superpoder, não é, para um órgão que é o novo governador, para dentro do Palácio do Planalto. Então, eu não sei se isso politicamente é um ato desse grupo que está no poder agora para trocar a sua imagem e tentar transportar isto para essa eleição de 2018. Eu acho que nós vivemos aqui no Brasil uma situação política muito difícil. Uhum. E, diante desses acontecimentos, eu acho que esse passo da intervenção no Rio de Janeiro é mais um passo da instalação desse neo-golpe, um modelo novo de golpe que nós estamos vivendo no Brasil. É muito difícil essa situação, porque otorga, entendeu, um poder a uma pessoa que responde diretamente ao Planalto, é muito mais do que qualquer secretário de segurança. O secretário de segurança não pode trocar um comando, não pode trocar um comandante, e colocar o Rio de Janeiro, colocar toda a estrutura do Rio de Janeiro, ou seja, Polícia Civil, bombeiros, Defesa Civil, enfim, Guarda Municipal parece que vai ser também anexada a esse controle. Então, eu acho que isso é um posicionamento político mais do que um posicionamento necessário mesmo para o controle. Paralelamente a isso, nós estamos vendo aí a criação do Ministério, né? O Ministério da Segurança Pública, que surpreende, né? Tirar esses poderes do Ministério da Justiça para nós termos aí um novo controle da sociedade brasileira, inclusive controle dos cidadãos, né? O controle, inclusive,
de espionagem da vida pessoal, enfim, desses cidadãos que passam a responder diretamente à inteligência do Planalto. Então, eu acho muito difícil isso. Paralelamente a isso, também se suspende qualquer tipo de votação. Eu acho que nós vivemos um estado difuso, não é? Esse grupo que tomou o poder está nos colocando, de certa maneira, de joelhos diante de uma democracia entre aspas. E é isso que nós temos que combater, né? Com certeza. Ô, João Vicente, apenas para concluir sua participação e desejar você boa sorte aí na plenária do seu partido hoje, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão do auxílio moradia dos magistrados, que tem sido usado como puxadinho salarial com isenção de imposto. Como é que você avalia isso? Olha, eu acho o seguinte, que para nós construirmos uma nação participativa de todos, não bastam apenas as propostas de ações. Nós temos que construir uma nação com exemplo. E esses exemplos têm que partir de toda a estrutura da sociedade brasileira, inclusive do judiciário. E é isso que nós estamos vendo acontecer dentro do judiciário, e temos visto juízes defendendo, não é, esses privilégios que só os magistrados têm, porque, convenhamos, né, eles não têm um salário que se possa dizer um salário que baixo, né, diante das grandes diferenças salariais que nós presenciamos no Rio de Janeiro. Então, eu acho o seguinte, que é uma verdadeira... Esse auxílio moradia para os agentes, eles não deixam de ser agentes públicos, ou se estende a toda a população, ou ninguém tem isto, não é? Então, eu acho uma verdadeira excreção, né? E nos mostra também o descrédito da população quando observa esse tipo de coisas. Então, nós temos que fazer valer a igualdade do cidadão ante a lei. Então, ou é para todo mundo ou não é para ninguém, entendeu? Claro. E esse auxílio moradia nada mais é do que um disfarce, né, para que esse grupo, né, que pertence ao judiciário brasileiro esconda, né, que ganham mais do teto, que já é suficientemente alto, que é 33 mil e tanto. Então começam a dar auxílio penduricalhos, auxílio moradia, auxílio educação para os filhos, enfim. São grupos que estão no poder, né, que têm a força da decisão, e eu acredito mais o seguinte: não cabe a eles decidir, eles estão decidindo esses aumentos, cabe ao Congresso Nacional, qualquer tipo de aumento desses. Então, em princípio, poderá se levantar até a tese de que isso é inconstitucional, apesar da autoproteção que eles se auto-otorgam, né? Como já existe uma decisão do ministro Fux, que eu acho que é de 2015, nesse sentido, quer dizer, não só ele deu uma liminar para um grupo de juízes, como estendeu a todos os juízes brasileiros. Então, eu acho isso é uma questão de ser discutida no próximo governo, a reforma do judiciário e a equiparação de todos os direitos dos cidadãos. Ou a nossa justiça vale para todos, ou não vale para ninguém. Então, nós temos que rever esses posicionamentos, não só do judiciário, nós temos que ver também a eleição, o acesso ao Congresso Nacional, a reforma política, enfim. É isso que nos leva ao descrédito da sociedade brasileira quando observamos os magistrados, né, terem um posicionamento fora dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado, João Vicente Goulart, por participar mais uma vez aqui com seu importantíssimo comentário, hein? Um grande abraço a todos vocês
Minhas saudações aí. Obrigado. Felicidades para você. Eu conversei aqui com o João Vicente Goulart, que é o nosso comentarista de assuntos políticos, política nacional, obviamente, né? Ele que já carrega a história no próprio nome, eu sempre falo isso aqui, não é uma bandeira, não é um slogan, é apenas uma constatação. Rômulo, agora a gente vai voltar para esse assunto que é importantíssimo, que envolve tudo. Envolve política, as ações políticas estão praticamente congeladas com essa intervenção federal, que foi criado esse termo, intervenção federal, pelo Jungmann, o covarde, que está à frente de uma instituição tão séria, porque quando, na condição de ministro da Defesa, ele está à frente das Forças Armadas, não é? É o interlocutor entre governo e Forças Armadas, então, um fraco, e anda cometendo sucessivos equívocos, jogando as instituições na lama, e o Brasil, com esse atestado de incompetência de Temer e da quadrilha dele que está no poder, porque quando a criminalidade passa a ser o problema, não é com violência, não é com arma na cabeça que você vai resolver. Criminalidade se combate com educação, com emprego, com oportunidades. Tudo que, no Rio de Janeiro especialmente, Sérgio Moro, Bretas, né, tem até filial da Lava Jato com Bretas, né, aquele que pega em arma, tira foto de Rambo, né, aquele infecto nauseabundo, né, que tem o rabo preso a Dário Messer. Diga que eu estou mentindo aí, ô Bretas. Ou você acha que eu esqueci de Dário Messer por causa de intervenção? Comigo não tem entretenimento, não. Tá? Esqueci, não. Você tem rabo preso com Dário Messer. Tá? Você sabe que eu sei. Então, baixe sua bolinha, que sua vez está chegando. Você está prometido aqui há muito tempo. Então, Rômulo, o que a gente está vendo aí é que a suruba do Jucá, ela agora tenta incluir o porteiro da favela, como chamou ontem o senador Requião, papel atual do Exército Brasileiro. Só que o Exército Brasileiro não é representado por um ou dois, um Estegões da vida. Esses caras aí, eles estão na mira dos próprios colegas, porque a instituição para essas pessoas que são sérias é muito mais importante do que nomes. A fulanização não chega nas Forças Armadas. A fulanização, se chegasse nas Forças Armadas, já teria tido algo pior há muito tempo. Tá? Então, eu sei que a Marinha está muito satisfeita desde o que Bretas fez com o almirante Otton. Eu sei, e tem informações diretas, com fontes de lá de dentro mesmo. Eu converso com generais e Rômulo também. E eu sei que a Marinha, a Aeronáutica não concordam com isso. Maioria esmagadora do Exército não concorda com tudo isso. Então, Rômulo, eu vejo isso como esse circo que foi armado com lona camuflada, não é? Esse circo é muito importante, porque a gente tem aqui a singular oportunidade, ao invés desses ditos de esquerda, que têm fobia de militar, ficarem falando mal das Forças Armadas, nós temos aqui a grande oportunidade de discutir a nossa pauta. Inserção social, certo? Desenvolvimento humano. Nós temos a oportunidade de fazer uma relação direta entre criminalidade, preconceito, discriminação, pobreza, miséria e a necessidade de combater o problema na origem, dando emprego, dando oportunidade a todos. Porque o Brasil tem condição para isso. Agora, entregar a matéria-prima do Brasil para ser manufaturada lá fora, para a gente importar, não sei quem importar, um país de miseráveis não vai importar quase nada, e achar que isso vai dar certo, só na cabeça de imbecil. Rômulo, só fiz a introduçãozinha, levantei a bola para você dar uma cacetada, fazer o ponto aí que a Ana Moser, nossa telespectadora aí, assim, história olímpica, história de tudo do vôlei feminino. Que privilégio ter Ana Moser, ter você como nossa telespectadora, um privilégio gigante, certo? Assim como todas as outras pessoas, mas saber você com a história de esporte que tem e que se dedicou tanto ao esporte brasileiro para que o Brasil pudesse ter alguma dignidade, né? Alguma alegria. Você aí está nessa luta agora em defesa da democracia, então ganhou ponto pra caramba aí com a nossa equipe, certamente com os nossos telespectadores, Rômulo. É verdade, Wellington. Agora vou ter que fazer esse parênteses aqui dessa alegria, né? Tempos atrás, a Ana Moser começou a seguir a gente nas redes sociais, aí
Wellington está falando isso, vamos mandar aqui um beijo público, porque ela falou, semana passada ela escreveu para a gente falando que acompanha o programa, que já se sente íntima da gente aqui. Pois é, e o Ana Moza, a gente quer ainda aumentar o grau de intimidade, então já fiz lá por escrito, vou renovar aqui o pedido que a gente quer você aqui no programa participando também. Mas é o seguinte, Wellington, essa questão dos militares realmente envolve muitas coisas, é muito complexa, não dá para a gente querer ter uma primeira leitura, uma cebola, né? Conspiração dentro da conspiração, dentro da conspiração, dentro da conspiração, para entender realmente os reais motivos. E aqui a gente tem uma participação do Romualdo Paes, que está nos assistindo, ele falou, essa intervenção fake não é para tirar o foco da provável prisão do Lula daqui a alguns dias? Isso está sendo feito para evitar essa covardia dos togados. Olha, o Romualdo, quase meu xará, é isso mesmo, eu acho assim, a gente não pode parar de falar de Lava Jato e passar a falar de intervenção federal, porque também pode ser um dos motivos. A gente começar a falar disso, agora é lei à ordem, exército nas ruas, e aí vai... A gente tinha essa informação, não é, que talvez eles fizessem uma investida contra o PSDB, isso fala lá em Brasília também, para poder criar o álibi de isenção, vamos pegar algum nem o Paulo Maluf, né, aquele que não oferece mais risco nenhum, aí vai pegar um assim bem acabadinho, e dizer, esse agora é uma operação que pega todos os lados, então agora a gente pode ir atrás do presidente Lula. Eu acho a nossa prioridade, em vez de ficar falando de militar, morder essa isca, falar, continuar falando, defendendo Lula. E a melhor maneira de defender o presidente Lula é atacar a Lava Jato. Aqui no Duplo Expresso, a gente vai continuar com o nosso compromisso, toda a rede do Duplo Expresso, não sou só eu, a gente está aí, todos os colaboradores que trouxeram essas informações relevantíssimas, que deram essa virada aí com aquela questão da FRA, depois da contradição entre o que o Carlos Fernando disse no Globo e que o Sérgio Moro disse em despacho. A gente vai continuar marcando em cima deles, porque eles são os maiores inimigos do Brasil. E a gente não vai desviar o foco, porque a gente comenta, evidentemente, porque se torna algo relevante até para passar a nossa impressão para quem nos assiste, que é essa. O Yorkshire Wellington, uma pessoa muito querida aí que nos ajuda, inclusive, ele ontem na transmissão com o senador Roberto Riquelme, não deu tempo de ler a pergunta dele, mas ele falou, mas e aí? A gente deixa rolar, porque o pessoal vai ser morto na comunidade lá, como já é. Isso que eu queria dizer, Yorkshire. O pessoal já realmente vai aumentar o grau da violência, infelizmente, assim, lamentável, assim, é exasperante. E como eu fiz da outra vez, assim que tiver registro da violência, né, porque eu publiquei, Wellington, no ano passado, um post que foi muito difícil, eu nem consegui olhar o post que eu publiquei, que era com fotos da Rocinha, logo depois de uma invasão dessa com o pessoal com fuzil das Forças Armadas. Assim, é uma carnificina, uma coisa horrorosa, horrorosa. Eu tenho dificuldade de olhar, eu editei meio que olhando de lado, mas eu publiquei. E não era por sensacionalismo, porque a gente tem que ver o que é feito. E hoje em dia, Wellington, com rede social, com celular, esse registro vai ser imediato, não vai precisar de comissão da verdade daqui a 20, 30 anos, não. A comissão da verdade vai ser ao vivo, para mostrar o que está acontecendo. Então, as próprias Forças Armadas sabem disso. Então, há um elemento de dissuasão com essas novas tecnologias que fazem viralizar pelo mundo o registro da violência. Então, eu acredito que também eles estão cientes disso, vão, na medida do possível, tentar controlar, mas eles mesmos não sabem. Assim, eu acredito que os militares estão numa situação difícil. Então, a Helena Chagas, ela publicou ontem que ela apurou que a questão é grana, porque os militares estavam com um orçamento muito apertado, até o general Vilas Boas, tempos atrás, falou que não tinha dinheiro para ir além de setembro, salvo engano, era setembro desse ano, setembro de 2017, que ele não tinha dinheiro para ir além. E aí, então, foi garantido isso, de que eles teriam um orçamento e também de que eles não seriam sacrificados também na reforma da Previdência. A gente pode dizer, é uma preocupação corporativista? Mas, enfim, se eles não têm comida para dar lá para o cabo, para o soldado, também é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Então, é meio que uma chantagem. O Michel Temer não chantageou aí para conseguir reforma da Previdência, não bloqueou recursos para os estados? Provavelmente é o mesmo modus operandi. Estava bloqueando as rubricas lá do orçamento para as Forças Armadas e agora assinou com a liberação se eles fizerem esse golpe. E aí eu quero entender, assim, eu acho que são vários fatores, Wellington, mas eu acho que a mais consistente é essa leitura de que é uma tentativa de um novo plano cruzado.
foi muito feliz a síntese lá do Ricardo Capelli, no artigo que ele publicou no Brasil 247. E no plano cruzado, lá em 86, o PMDB conseguiu. Todo mundo, quer dizer, imaginava-se que o plano não ia ter longa vida, não ia ser mais 6 meses, mas lançaram antes das eleições, super popular, elegeu 22 governadores, dobrou a bancada no parlamento, e logo depois da eleição o plano desabou. E é a mesma coisa. A gente sabe, por todos os especialistas que a gente está vendo falar aí, antropólogos, pessoas que se dedicam ao estudo da violência, que no médio prazo, para além do fim de 2018, o longo prazo, não vai melhorar em nada a situação que é estrutural. Mas no curto prazo, como eu falei, há sim a diminuição da violência objetiva, porque vai haver uma retração, num primeiro momento, da criminalidade, mas principalmente subjetiva. Não adianta a gente falar, como lembravam do senador Requião, a gente já tinha falado aqui também, falar, o Rio de Janeiro não é o mais violento, é o 10º. A Globo construiu, no Carioca, no Fluminense, a sensação de insegurança lá, metralhando aquelas mensagens, metralhando as imagens lá do roubo, do arrastão, do não sei o quê. Então, a sensação de segurança, mesmo se dizendo que não é a maior do Brasil, foi criada a sensação de insegurança. E, ao mesmo tempo, subjetivamente, a pessoa andar e ver um tanque na rua, um cara com metralhadora patrulhando a orla, aumenta a sensação de segurança. Então, vai haver, no primeiro momento, uma resposta da população favorável e também objetiva da criminalidade que vai se retrair, ficar mais discreta. Então, isso é importante a gente ter em mente. O apoio é de 70% da população. Eu sou do Rio, Wellington, já teve intervenções federais antes. Eu sei como é que as pessoas gostam de ver aqueles blindados na rua, ela se sente mais segura, porque a situação no Rio, há muitas décadas, é problemática. Por aquela questão que a gente conversava aqui na sexta-feira com o Rubens, Wellington, de que desafiando a geometria, no Rio, a periferia é no centro, são os morros. E a gente aqui não está criminalizando a pobreza, a gente está dizendo que justamente porque ali está o problema social, ali está aquelas pessoas que, o tráfico de drogas que deveria ser descriminalizado, a gente aqui tem essa posição, não é a posição majoritária na população brasileira, o consumo de drogas leves, porque essa política da guerra contra as drogas, ela é falida. Tem uma pessoa como Fernando Henrique Cardoso, já depois de sair da presidência, voltou a falar sobre isso, porque internacionalmente, lá nos encontros dele, pegaria mal ele defender a guerra às drogas. Então, é isso, a gente tem que ficar de olho, Wellington. E aí, só para passar para responder para você, o Yorkshire te perguntava, o que a gente faz? Então, o que a gente pode fazer, York? A gente vai se colocar na frente um cordão humano para os soldados não passarem? Nós somos minoria na sociedade e nós não temos capacidade. Eu só alerto, Wellington, para o grave erro, porque ele é um golpe político, como foi o Plano Cruzado, é um golpe político, para tentar criar um candidato, não Temer, precisa falar reeleição Temer, isso não existe, mas é um golpe político para tentar criar um candidato da lei e da ordem. Eles não querem desaguar no Bolsonaro, em último caso eles vão, mas eles vão tentar lançar um candidato desse da lei e da ordem para tornar essa eleição sobre bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos. Eles querem que, em vez da eleição ser sobre pré-sal, ser sobre direitos perdidos, ser sobre Estado soberano, Estado indutor do desenvolvimento que está sendo desmontado, e vire, você gosta de bandido, leve para sua casa. E nós somos minoritários, gente, vamos aceitar, assim como na questão do aborto, na questão da adoção por casal LGBT, infelizmente nós somos minoritários. Eles vão tentar trazer para um terreno que é favorável a eles, sequestrar a pauta e transformar a eleição sobre crime. E não é essa a questão. Não é isso, Wellington? Olha, Rômulo, prova concreta de que o problema não é apenas um problema de violência. A violência é consequência, claro, como eu falei no meu artigo do sábado, publicado na sexta-feira à noite, perdão, a violência é o problema, mas nós precisamos combatê-la também. Agora, tem a origem do problema, né? Tem a origem do problema, e essa origem é o desemprego, é o desmonte, e por isso eu vou conversar aqui com o Zé Maria, que é o coordenador nacional da FUP, Federação Única dos Petroleiros, a principal classe trabalhadora e mais organizada do Brasil. Talvez Zé Maria tenha um quadro real da greve geral que está acontecendo hoje. Os petroleiros, não apenas por um dia, mas 48 horas. Bom dia, Zé Maria. Alô, Zé Maria, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Prazer voltar a falar com você. O prazer é todo nosso. Bom dia, Wellington.
Bom dia, prazer voltar a falar com você, meu camarada. O prazer é todo nosso, não só meu, como do Rômulo, mas de todos os telespectadores e equipe aqui do Duplo Expresso, porque você tem aí uma responsabilidade enorme, conduzir greve geral da principal classe trabalhadora do Brasil, que é a classe dos petroleiros, a mais organizada, inclusive. Como é que está a greve geral? Como é que estão as ações aí da FUP e do Sindipetros como um todo, Zé Maria? Bom, eu me encontro aqui em Macaé hoje, do nosso terminal aqui de Cabiúnas, né? Mas as informações que nós temos a nível nacional é que toda a categoria está engajada, envolvida nessa paralisação que nós estamos chamando por 8 horas, diferente do que orientou as nossas centrais. Então, no dia de hoje, nós vamos estar paralisando em sintonia com o movimento nacional, que é contra essa mudança na nossa legislação previdenciária, e no dia de amanhã nós vamos estar paralisando contra o desmonte da Petrobras. Vejam vocês que a atual administração da Petrobras ela quer paralisar as atividades da destilação na refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Então, nós também, numa atitude de nos contrapor a esse processo de privatização da empresa, nós estamos indicando a paralisação por 48 horas. É isso, Zé Maria. A RELAM, inclusive a preocupação aqui do nosso público, o presidente ladrão, Michel Temer, com o sócio dele no crime de desmonte da Petrobras, o Pedro Parente, eles anunciaram um fechamento para amanhã, dia 20, mas recuaram com isso. Não é isso? Isso por causa já da resistência fortíssima e repúdio da sociedade em relação a essa atitude. Você acredita que essa adesão da sociedade à causa da Petrobras irá fortalecer ainda mais esse movimento, Zé Maria? Olha, eu penso que eles não esperavam a nossa reação imediata, porque no primeiro momento que nós soubemos da paralisação das atividades da unidade de destilação da RELAM, nós já indicamos a categoria paralisação. Então, e isso deu uma repercussão muito grande na mídia, não só em Salvador, como na mídia nacional. Então, eles recuaram, mas mesmo com o recuo deles, nós mantivemos a paralisação numa, eu diria que demonstração clara que nós não vamos entregar barato para esses golpistas a privatização dessa, que é a maior empresa do nosso país. Zé Maria, você é uma pessoa muito preocupada com questões sociais também, não apenas com a classe dos petroleiros. Inclusive, tem uma atividade política intensa no estado do Rio de Janeiro, o seu estado de nascimento. Como é que você avalia a violência como consequência do desmonte da indústria de petróleo e gás e a criminalização do pobre no Rio de Janeiro, que chegou ao ponto de ter que produzir uma intervenção federal para conter os ânimos? Como é que você avalia a situação, essa consequência do desmonte? Bom, Edson e Rômulo, nós estamos vendo com muita preocupação essa intervenção militar aqui no estado do Rio de Janeiro, né, porque hoje já pipocam notícias de que o governo iria fazer intervenção em mais 9 estados. Então, isso é uma preocupação ainda maior, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. O que nós estamos precisando aqui é de uma intervenção social, de uma política de geração de emprego, de uma política de reativação das políticas sociais que foram implementadas nos governos do PT. É uma política de incentivo ao esporte, à cultura, como meio de ocupar as pessoas, e não uma intervenção militar. Vejam vocês que o estado do Rio de Janeiro, ele hoje é o segundo estado com o maior percentual de desempregados no país. E tudo isso, nós não temos dúvidas em afirmar, fruto do desmonte que eles fizeram na cadeia de óleo e gás aqui no nosso estado. A Petrobras chegou a responder por 40% da arrecadação do estado, né, esse setor de óleo e gás, e hoje praticamente esse setor está paralisado. E aí, isso aliado às inúmeras isenções fiscais
que os últimos governos estaduais deram, né? Aliado também ao problema da corrupção. Isso trouxe a esse estado de falência que vive o Rio de Janeiro, que também um desgoverno. Não temos governo estadual, porque o atual governador simplesmente abriu mão de governar. Não temos governo municipal, porque o atual prefeito também abriu mão de governar. E temos um presidente da República que ele não tem legitimidade sequer para propor ações no sentido de reativar o emprego e dar esperança ao povo. Então, nós temos muita preocupação, porque esses ensaios que estão sendo feitos, né, eles visam nos testar. Então, se não houver uma reação por parte da sociedade de ser contra essa intervenção militar, isso pode tomar um volume ainda maior, e a gente já viu esse filme em outros períodos, em 64 mais recentemente, aonde foi feita, foi instalada a ditadura aqui no nosso país, e nós passamos mais de 20 anos sem direito à vez e voz. Bom, Zé Maria, eu desejo boa sorte para você nas suas ações e a todos os colegas aí do Sindipetro. O Rômulus quer fazer uma pergunta para você. Rômulus. Zé Maria, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo o histórico, aliás, um pouco sobre a histórica greve dos petroleiros de 1990. Todos os trabalhadores. E acho que está começando o piquete lá. Começando aí, né? Zé Maria, eu acho que não vai dar. A gente vai combinar uma outra oportunidade para conversar com você, tá bom? Trajada para ser votada hoje. Parece que o bicho pegou por lá, hein? O piquete. Alô, oi. Zé Maria, agradecemos a sua participação, as portas estão abertas, tá bom? Tem o direito de após décadas. Tá bom, Edson, um abraço para você e para Rômulus, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá ok? Grande abraço. Grande abraço. Eu conversei aqui com o Zé Maria, o coordenador nacional da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Rômulus, não vai faltar oportunidade, eu vou pedir a Camila que já entre em contato aí com o Chico Zé, para que a gente já combine uma live especial aí, um balanço das ações, não só da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Vou passar a tela para mim aqui, o pessoal do Facebook não fica reclamando. Estou aqui agora. Aqui, cheguei. Então, vamos tentar combinar uma live aí, não sei se hoje, mas durante a semana, fazer uma avaliação, o pessoal da CUT, e do Sindipetros, da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e de outras classes, não é? Para que possamos avaliar a greve e o papel do trabalhador brasileiro na reconstrução do país. Rômulus, como você viu aí, a fala do Zé Maria é sensacional, hein? Ótimo, então aí eu encontrei aqui um informe da CUT sobre esse tema, que eu queria que ele contasse a experiência dele, justamente sobre essa greve, para as pessoas entenderem a importância de uma greve de petroleiros, e mais ainda de uma greve geral. Talvez as pessoas não se lembrem, eu até era muito novo na época, mas em 1995, logo no inicinho do governo Fernando Henrique, já se desenhava o entreguismo, o neoliberalismo, a desestruturação do Estado, e houve uma greve histórica, a maior greve de todos os tempos dos petroleiros, 32 dias, reprimida com o exército. Então, o Fernando Henrique, que apesar de democrata, mandou o exército ocupar as refinarias, enfrentar os grevistas, algo que a gente não via desde a CSN lá, no governo Sarney, quando chegou até a matar pessoas que ocupavam a CSN. Inclusive, isso é uma das razões, Wellington, que apontam para a vitória da Luiza Erundina na eleição em São Paulo em 88, foi isso, que a população ficou assim, naquele trauma. A gente saindo, voltando para a redemocratização, e o Sarney mandou o exército invadir e acabar com a greve na marra. Diga. Olha, Rômulo, tem o Alisson Santos, ele está dizendo que é militar, e está dizendo que é detonado no quartel quando fala mal do Bolsonaro. Ele acha que deve-se investir na doutrinação progressista desses militares bolsominions. Eu concordo, viu? Porque militar brasileiro bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, aí não precisa nem de curso. Para mim é uma questão mesmo de interna por loucura ou expulsa da corporação, viu? Eu estou mais radical, viu? Esse tema é polêmico, Wellington, porque você deve lembrar que teve um documento aí no governo Dilma, foi publicado, vazado, falando que o PT deveria ter aproveitado os anos no poder para mexer no currículo de formação da oficialidade brasileira,
isso aí é meio pegadinha, assim, a gente tem que tomar cuidado, que isso aí, quando coloca o pessoal lá do comando, já fica, opa, quer mexer aqui? Não. Então, assim, eu concordo que tem que ver uma preocupação, mas talvez, digamos assim, com o fortalecimento da importância dada à constitucionalidade, à democracia, à soberania brasileira, porque realmente, assim, se a pessoa está aí, virou bolsominion, uma pessoa que presta continência e chora a bandeira americana, então está faltando a doutrinação lá da nacionalidade. O Exército aí é uma instituição ligada à nacionalidade brasileira, à proclamação da República, vários momentos importantes, para o bem ou para o mal, não é só mal. O saldo do Exército na contribuição da construção da nacionalidade não é negativo. A gente teve tantas coisas importantes que o Exército deu para o Brasil, a gente não pode ficar com essa, por causa do trauma de 64, porque o público, nosso público é majoritariamente pessoas progressistas, da esquerda, que tem ainda memórias tristes, verdadeiras do regime de 64, mas a gente tem que pensar, ao longo da história, o Exército Brasileiro está ligado à fundação da nacionalidade, então a gente não pode demonizar por isso, mas eu concordo que talvez a gente deva conversar com quem é responsável por formar o currículo lá dos aspirantes, a falar que há que se reforçar a questão dos direitos humanos, da finalidade maior das Forças Armadas, que é a defesa do território, da soberania brasileira, da população brasileira, porque parece que está se perdendo nesse discurso de enfrentamento. Mas aí é muito cuidado, Wellington. Eu ouvi aí com atenção o Zé Maria. É complicado. Eu entendo a preocupação dele, ainda mais que, como eu falei nessa greve aí de 95, Fernando Henrique usou as Forças Armadas contra os grevistas. Então, eu entendo a preocupação dele. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não morder essa isca e virar o lado do amigo do bandido, que é isso que eles querem colar na gente. Não teve lá, em 89, pegar os sequestradores do Abílio Diniz e botar com a camisa do PT? Na última hora lá, deram a camisa do PT para eles vestirem e aparecer na televisão? Eles vão tentar colar na gente a pecha de tolerante, ou pior, amigo do bandido. Não se surpreenda surgir gente aí dizendo que PCC está envolvido com o PT, que vota no PT. Eles vão tentar colar na gente isso e fabricar um candidato da lei e da ordem. A gente vai deixar de falar sobre a luta dos petroleiros contra o desmonte do óleo e gás para falar de bandido bom é bandido morto. É o que eles querem, é a última cartada. Tentaram pautar mostra gay, tentaram pautar aborto, não colou, porque aqui a gente começou a detonar desde o início, né, Wellington? Falando, olha, isso é sequestro de pauta, estão querendo. Aí agora, a última cartada, esse plano cruzado, entre aspas, de 2018, essa ocupação militar. Realmente, essa perspectiva, a deputada Jandira Fegali já tinha falado ontem sobre essa questão de aumento para até 10 estados, a gente já tem a confirmação, até tem no Brasil 247 aqui, falando que o governo já fala em intervenção em outros estados, oficialmente. É um novo plano cruzado, é um novo golpe eleitoral, não para o Temer. O Temer é um morto-vivo politicamente, mas eles vão tentar fabricar de último minuto, como não deu o Luciano Huck, a última esperança do Luciano Huck, né? Que é ser o Macron brasileiro. Não vai ter Macron esse ano. Não deu, falta de talento no Brasil, ninguém conseguiu encarnar. Porque não é simples fabricar um Macron, não. Eu acompanhei aqui uma operação complicada e quer queira, quer não, goste ou não dele, o Macron tem talento para interpretar esse personagem. Então fez bem. No Brasil, desculpe, Luciano Huck não deu nem para saída. Vamos ver até essa história dele, ele já foi e voltou tantas vezes, também vamos descartar até o fim, não. Mas não vai ser Macron, não vai ser candidato centrista no Brasil, porque há uma radicalização do eleitorado. Então, eu acho que vai ser uma força popular pela esquerda, pela centro-esquerda, até pelo centro, e eles vão tentar fabricar já viram que a única maneira é fabricar um candidato lei e ordem, né? Um candidato duro, um candidato da repressão, para isso. É a última bandeira que eles têm. Eles não querem desaguar no Bolsonaro, eles não gostam do Bolsonaro, é desprezado, muito desprezado pelas elites militares, Wellington, pela cúpula, muito desprezado, muito, inclusive como insubordinado, né? Ele foi para a reserva porque fez um movimento lá, uma greve, uma coisa assim, contra, então ele é considerado insubordinado, ele é considerado uma pessoa rasa, falam que não tem preparo nenhum, e há quadros dentro do próprio exército, mas da mesma linha do Bolsonaro, da extrema-direita e dessa coisa do entreguismo, que seriam mais adequados. Então eles querem, de repente, fabricar se não der tempo, no último caso, podem desaguar no Bolsonaro. O mercado já não começou, o mercado, né, como você dizia, Wellington, já não começou a fazer,
audições, né, eventos para as pessoas ouvirem o Bolsonaro, ele já começou a indicar quem seria o ministro dele, aquele pessoal de sempre aí do entreguismo, do Fernando Henrique. Então, vamos ficar atentos, porque eles vão tentar, como última cartada, pautar a eleição sobre lei e ordem, sobre bandido bom e bandido morto, que a gente é amigo de bandido para a gente levar para nossa casa. Muita calma nessa hora, vamos ficar de olho, porque a gente não lutou tanto até aqui, Wellington, para conseguir desmontar a Lava Jato. Gente, o último sequestro de pauta, a eleição ia ser sobre corrupção, vocês lembram, Wellington? Que meses atrás estava o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro dizendo que não pode votar em quem é corrupto, não pode votar quem está na Lava Jato. Acabou. A gente, um show coletivo do Brasil, a gente conseguiu detonar essa galera, que já está aí com popularidade menor que a do Lula. Então, e vai continuar aumentando, quanto mais que a gente vai continuar desmascarando. Aí agora, na nova, a gente vai cair? Não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a eleição tem que voltar a ser sobre o Brasil que nós queremos, sobre a independência do Brasil, sobre resgate dos direitos e sobre um Estado forte, indutor do desenvolvimento. Isso aí, Rômulo. Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 6 da manhã. Hoje nós já tivemos aqui as participações do Carlos Krebs e também do João Vicente Goulart, que são nossos comentaristas, e entrevistamos o coordenador nacional da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que falou sobre a greve de 48 horas da classe petroleira, e também fez um breve comentário sobre o caos social no Rio de Janeiro e sugeriu uma coisa muito interessante, uma intervenção social, porque aí seria realmente a verdadeira solução dos problemas vividos não só no Rio de Janeiro, mas em boa parte do Brasil, depois que a turma do golpe assaltou o poder e prova diariamente a sua incompetência, falta de compromisso com as questões nacionais e com o Estado social. Né? Então, o brasileiro jogado à sorte, né? Jogado aí ao léu, fica buscando agora se agarrar a paliativos através de uma onda de violência que foi potencializada pelo monopólio da comunicação social, sobretudo da Rede Globo. Obviamente que o Rio de Janeiro precisa, sim, de segurança pública, mas o problema do Brasil não é segurança pública. O problema do Brasil é soberania nacional. O Brasil está sob invasão dos Estados Unidos da América e do mercado vadio, como costuma dizer o senador Roberto Requião. Né? Esses investidores de nada, investidores de papéis, que querem ganhar sem mover um único dedo, querem ganhar dinheiro aplicando ali e aqui, e o povo que se lixe, a miséria que aumente, se o dele aumentar, tá todo mundo bem. É farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que o povo não aplica na Bolsa de Valores, o povo trabalhador não tem trabalho, muitos pais de família, muitos jovens também mergulhando na criminalidade pela falta de oportunidades, e é por isso que chegamos a esse estágio que estamos vivendo agora. Acho um erro, assim, grosseiro e até ingênuo tentar criminalizar as Forças Armadas, o Exército, não oficialmente, como deixou claro o comandante Vilas Boas, mas, de qualquer forma, há aí o cumprimento do seu papel institucional de garantia da ordem pública, e, por isso, é importante que seja separado o joio do trigo. Certo? O problema é social, então vamos focar no debate sobre a origem do problema, porque a solução apresentada pelo Bolsonaro de matar todo mundo da Rocinha não é só na cabeça de um infecto nauseabundo como ele. Isso poderia funcionar, um energúmeno, como eu costumo chamar aqui, que é o Bolsonaro. A questão é muito mais séria, muito mais delicada. É preciso que o desemprego, a destruição da indústria de petróleo e gás, a indústria pesada brasileira, a indústria naval, a construção civil, que todas essas indústrias aí destruídas pela Lava Jato, Sérgio Moro, um entreguista covarde, que não tem compromisso com nada relacionado ao Brasil. É importante que isso volte ao centro do debate. A Lava Jato foi vendida como a maior operação de combate à corrupção
do Brasil, composta por quadros que vendem delações, negociam valores pagos em contas internacionais, forjam planilhas da Odebrecht, camuflam situações e ainda promovem um explícito cerceamento de defesa, como é o caso, sobretudo, de Lula. Além de praticar crimes absurdos como o da prisão do Vacari, que a própria justiça o absolveu por 2 vezes, e ele continua preso, porque Sérgio Moro tem rabo preso a Cunha, diz que Cunha está preso, mas Vacari sabe que não está, ele tem medo que Vacari saia de lá falando. Faz um acordo com o Vacari não fale nada sobre Cunha. Pelo menos deixa o cara ficar lá, solto, né? Por causa disso, né? Como o Cabral também não está preso coisa nenhuma, a gente já provou por aqui, com documentos, e ficam aí dizendo que eles jogam um baralho juntos, uma dupla, né? Contra Papai Noel e o Saci Pererê. É uma beleza, só na cabeça de maluco uma coisa dessa. Ô, Rômulus, você está rindo, eu falo essas coisas que parecem engraçadinhas, mas elas são preocupantes, Rômulus. É verdade, é verdade. São preocupantes. É verdade, o que você falou é o sequestro dessa operação que era contra a corrupção pelos maiores corruptos, na verdade. E é isso aí, gente, porque não só eles são sequestrados pelos corruptos, como eles mesmos são corruptos. A gente vem vendo aí, gente, como assim? Eu não sei se todo mundo tem que ver. Eu vou colocar num artigo próximo que eu vou publicar sobre o Lava Jato, o extrato do vídeo do depoimento na sexta-feira do Alberto Youssef, ele respondendo à defesa do Lula, ao doutor Cristiano Zanin, que ele tinha acertado de receber 2% de tudo que fosse recuperado como resultado das delações dele. É coisa melhor, o cara inventa, bota nome de pessoa, ainda vai ganhar dinheiro em cima, assim, impressionante, velho, assim, o nível de barbeiragem, mas assim, porque, assim, o Youssef recebia esses 2%, com os 2% ele pagava o pessoal lá da panelinha, e aí a panelinha fazia aquele racha, né, do por fora. Lembra o Zucoloto falando lá com o Tacla Duran, que ia ver, que aí tinha que ver quem ia facilitar isso na procuradoria, quem que ia homologar esse acordo aí no judiciário. Então, assim, o pessoal desviando. Cara, imagina quanto de grana, velho, quanto de grana que não rolou nessa coisa aí do Zucoloto. Não foi à toa que o Eduardo Cunha, né, com aquele dossiê o Eduardo Cunha, ele tem na mão aquele pessoal da Lava Jato, porque ele já tinha o dossiê antigo do Banestado, Dario Messer, e ele tem também o dossiê da Kroll, que é aquela empresa privada de espionagem, e muito antes da gente saber quem era o Tacla Duran, quem era o Zucoloto, já tinha investigado quando era o tempo daquela advogada Cata Preta. Então, ele já sabia das barbeiragens ali, do pessoal do por fora, não sei o que e tal. E aí o Eduardo Cunha, ele é o mestre da chantagem, então ele tem dossiê de todo mundo. Então, a gente sabe, a gente publicou aqui, comentou tempos atrás, né, que é impossível, eles pecam, Wellington, pelo exagero. A gente viu o Sérgio Cabral com aquela, né, parecendo o Hannibal Lecter lá do Silêncio dos Inocentes, né, com uma a algema presa num cinturão na cintura para não poder nem levantar os braços, amarras nos pés, os caras dos ninjas segurando ele, e ele, ai, por favor, o senhor está me machucando, machuco mesmo. Aí depois saiu aquela notinha da Cláudia Cruz dizendo que ela é obrigada a sofrer uma revista íntima, vexatória, quando ela vai lá num lugar que passa ratazanas, infestado por barata, com um mau cheiro, que ela é obrigada a abaixar lá 3 vezes num espelho para ver se não cai um celular da vagina dela ou do ânus, e que ela estava com a perna quebrada e teve que abaixar mesmo assim, segurando numa cadeira bamba, porque não tinha nem uma barra para segurar. Gente, o Eduardo Cunha tem dossiê de ministro do STF, dossiê contra toda a classe política, dossiê contra empresários para quem ele operava. Você achou realmente que ele ia permitir que a Cláudia Cruz passasse por uma humilhação dessa? Aliás, aqui eu não estou defendendo, não quero que ninguém passe por uma humilhação dessa. Ninguém deve passar revista íntima quando vai visitar um detento parente seu. Mas você acha que a Cláudia Cruz passou por isso? Não, eles estão plantando, Wellington, essas coisas para dizer que o Eduardo Cunha está preso lá. Como você muito bem lembrou, é por isso que eles não soltam o Vacari. O Vacari foi inocentado em 2 processos naquele TRF4, aquele lá comprometido que fez aquela vergonha lá no dia 24 de janeiro, aquela confirmação absurda da sentença do Sérgio Moro, mas ainda de pior qualidade, se era possível, do que a sentença original. Essas pessoas, eles inocentaram 2 vezes o João Vacari, e ele segue preso porque ele vai falar isso, Wellington. Ele saindo,
corre o risco, né? Eles não querem aceitar o risco de chegar e falar, olha, Cunha passava lá, ele batia o ponto, né? Era aquela coisa lá dos batedores de ponto lá do serviço público. Bate ponto, sai, aí volta 2 semanas depois, e dá uma passeada no banho de sol para ser visto pela galera, com o terno bem cortado dele, cabelo grande, já sai de novo. Então, assim, essa é a questão. Eles são corruptos e, por isso, eles são reféns de outros corruptos. No caso do Eduardo Cunha. Então, essa é a operação que ia lavar o Brasil da corrupção, né, que ia tirar e erradicar a corrupção, foi tocada por corruptos. Então, é o resultado que a gente está assistindo aí. E a gente vai continuar, não vamos mudar. Obviamente que a gente vai cobrir, falar da questão da intervenção, mas mais desse aspecto estratégico, olhando a intenção deles com essa nova cartada, que é o diversionismo, é o sequestro da pauta da eleição, é o novo plano cruzado. A gente vai ficar de olho nisso, mas a nossa meta é detonar a Lava Jato. Nosso compromisso é com isso, porque essa é a melhor maneira, mais efetiva, de garantir que o presidente Lula possa se candidatar, que o presidente Lula não seja usado como bode expiatório por esse pessoal da Lava Jato para tentar esconder as denúncias que têm surgido. A gente vai continuar atacando, porque essa é a melhor forma de lutar pelo Brasil, velho. É isso aí, Rômulo. Impressionante é que a gente, em 2018, ainda tenha que discutir esse tipo de coisa, né? Assim, Brasil que estava num rumo fantástico. O Brasil... Assim, eu moro fora de 18 anos, Rômulo. Você é pouco menos do que eu, mas uns 10, 11 anos você já deve morar fora do Brasil, né, aproximadamente. Mas eu ia ao Brasil 3, 4, 5 vezes ao ano. Né? Então, eu tinha contato com o Brasil e com outros países. Então, era possível fazer esse paralelo e o contato com diferentes pessoas de diferentes países que eu sempre pude ter. E era impressionante como as pessoas queriam viajar para o Brasil, queriam morar, trabalhar no Brasil. Como é que eu faço para ter um visto? Como é que eu faço? Era esse o papo. Poxa, é que o Brasil tem petróleo, o Brasil tem emprego, taxa de desemprego baixíssima, o país tem um futuro enorme. E aí a gente vê o Brasil hoje representado por uma quadrilha, uma justiça corrupta, um monopólio de comunicação social danoso ao próprio país, servindo aos interesses do mercado financeiro internacional, dos Estados Unidos da América. Estamos vendo aí uma política totalmente equivocada, internacional, tentando brigar com os vizinhos. O Mercosul, que dava mais de 8 bilhões de dólares por ano ao Brasil, aí o Brasil agora se isola, quer brigar com Venezuela, quer arrumar briga com esse, com aquele, assim, uma total falta de sentimento nacionalista, não entendem a importância de construir o Brasil a partir do próprio potencial que o país tem. Rômulo, eu não estou aqui sendo repetitivo, não, é porque parece tão básico e está sendo esquecido, e eu faço questão mesmo de ficar repetindo toda essa cartilha. O que os Estados Unidos querem para o Brasil é exploração. Lá nos Estados Unidos, o transporte, os metrôs e etc., esse transporte é público. Não é privado, não é? Lá, o Estado protege muito mais o cidadão. Para os outros, ele prega o abandono. Mas lá dentro, o senador Requião, ontem na conversa que teve aqui com a gente, ele lembrou o Donald Trump, a despeito de ser um completo imbecil, ele está injetando na economia norte-americana mais de $1 trilhão. Isso é para gerar emprego, isso é para gerar uma reconstrução do Estado social norte-americano que estava sob ameaça, com 48 milhões de pessoas na linha de pobreza comendo um ticket McDonald's lá. Então, é importante que as pessoas façam essa avaliação, já que para não ficarem apenas batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos com a cueca do Mickey Mouse, né, ou do Pato Donald, uma tatuagem do Pateta na testa. É preciso saber, até mesmo para idolatrar o principal inimigo do Brasil, que são os Estados Unidos da América, é preciso entender como é que eles fazem com o povo deles, como é que eles estão trabalhando. As Forças Armadas dos Estados Unidos participam de todas as pesquisas científicas. No Brasil, entregaram a pesquisa do almirante Otton e prenderam ele como criminoso. E olha que bretas, que se a inteligência do Exército fosse
meia hora dedicada para descobrir quem é Bretas, iria ao Paraguai, pegaria o Dário Messer, mostraria quem é o Bretas, tá? Para desmoralizar esses canalhas de toga que estão aí pintando de heróis, de paladinos da ética, deontologia e etc. Rômulo, é muita lama e a gente precisa, que os militares precisam salvar o Brasil desse sufoco aí, mas não com opressão ao pobre, com opressão ao, como se diz, ao opressor. Vamos promover uma intervenção social, como foi colocado aí pelo Zé Maria da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Não podemos deixar que as refinarias construídas com estratégia militar dos anos 60 e 70 sejam fechadas para o Brasil ficar importando derivados. O Brasil que tem petróleo para ter uma, como se diz, autossuficiência na produção do petróleo, exportação e faturamento com a riqueza, e ainda manufaturar os produtos, para não precisar importar. O Brasil tem um polo petroquímico. O Brasil precisa explorar isso aí. Polo petroquímico construído também naqueles anos. Então é preciso construir o Brasil para os brasileiros. Não podemos ser aí um Congo na América Latina, com todo respeito ao pessoal do Congo, mas eu sei o que é o Congo, estive lá várias vezes, não é? Então eu conheço, então eu sei fazer esse paralelo. Então é preciso pensar o Brasil de uma maneira profissional, Rômulo. Temos aí os minutos finais, acho que com o final do horário de verão a gente pode manter aquela nossa 1h30 tranquilamente. E aí você tem aí os seus 4 minutos para a catarse do programa. Vamos. A sua colocação é muito importante, realmente. A gente falava de toda a desestruturação que a gente tem visto no Brasil. Zé Maria, quando falou com a gente, falou que hoje em dia, eu não sabia disso, ele falou que o Rio de Janeiro tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil. Você sabe, Wellington, que durante os anos do governo Lula e Dilma, quando a gente estava com baixo desemprego, o Rio era o estado com mais baixo desemprego da Federação Brasileira. Por quê? Porque ali é que está o petróleo, ali é que está a Petrobras, e justamente por isso era o mais baixo, e agora é o segundo mais alto. E o que é isso? Não foi corrupção do Cabral, gente. Foi a Lava Jato destruindo a cadeia de óleo e gás. E o Pedro Parente vendendo tudo. Primeiro o ataque veio com o Sérgio Moro, quebrando as empresas, e aí depois vem o Pedro Parente vendendo tudo a preço de banana. Wellington, eu não tenho dúvida que aí tem mala de dinheiro rolando, sabe? Como é que a pessoa pega um país que era autossuficiente em refino, muito antes de a gente ser autossuficiente em petróleo, a gente era autossuficiente em refino. A Petrobras foi criada lá atrás primeiro para refinar, a gente não tinha achado petróleo ainda. Quando ela foi criada foi para refinar. Como é que a gente... Eles querem que a gente, um país grande desse, com uma indústria tão desenvolvida e diversificada, vire, como você falou, igual a um país sem nenhum demérito, mas é pelo estágio de desenvolvimento, igual a um país africano, como a Nigéria, porque eles querem que a gente exporte o petróleo bruto, com pouco valor agregado, e importe até gasolina e diesel. Não é possível isso. Dos Estados Unidos, quando a gente sempre exportou combustível para essas pessoas, Wellington. Tem caso aqui da OMC de gasolina, que era exportado para os Estados Unidos, que o Brasil entrou, o Brasil exportava gasolina para os Estados Unidos, que era de melhor qualidade. A deles tem enxofre, a nossa não tem. Então agora a gente vai importar derivado deles, eles querem desmontar completamente. Isso assim, é tão caricato, tão exagerado, que só pode ter grana rolando, Wellington. Só pode ter grana rolando. Como que estão fazendo isso? Esse pessoal, e às vezes não rola nem, eu vou falar, olha, às vezes não rola nem agora, é a promessa de que depois que eles saem do governo, chama em inglês revolving door, a porta giratória. O pessoal que vai para o governo, volta para a iniciativa privada, vai e volta. Então, ele faz agora as benesses para depois receber lá um contrato com bônus milionário de uma empresa dessa. Então, ele foi colocado ali para isso. Pedro Parente. Ficar de olho, porque isso é um absurdo, né? Quando eu vejo isso, o desmantelamento do refino no Brasil, uma coisa de décadas, como você falou aí, que vem desde o Getúlio Vargas, regime militar, estratégico, a gente agora vai ficar exportando petróleo bruto para importar derivado, é incrível. Então, para mim, o meu cocô do dia vai ser para os entreguistas. Então, Pedro Parente, Michel Temer, todo esse pessoal aí que está vendido aos interesses estrangeiros. Está vendido aos interesses estrangeiros. É essa gente que a gente tem que tirar em 2018. Vamos parar, vamos ficar de olho na questão dos militares, é importante para isso não ter um desdobramento ainda pior do que já vivem hoje essas pessoas nas comunidades, mas a eleição de 2018 é sobre Estado soberano. Não vamos cair nessa nova tentativa de plano cruzado de intervenção militar, Wellington.
É isso aí, Rômulo. Nada melhor do que dizer que o cocô do dia realmente são os entreguistas, tá? São entreguistas sem compromisso com o Brasil. É preciso que o brasileiro, de todas as camadas sociais, esteja unido nesse momento para que possamos reconstruir a nação. O Brasil está sob ataque internacional e nós precisamos resgatar o Brasil. Então vamos lá, o cocô do dia para os entreguistas. O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Desceram todos eles, Rômulos, eles desceram e espero que realmente possa haver essa renovação necessária. Você tem Telegram? Faça como Rômulus Maia, faça como eu. Se inscreva aí no canal Duplo Expresso do Telegram e seja o primeiro a saber o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está publicando. Tudo, você recebe tudo lá no Telegram, no seu telefone, tá? Telegram, o canal Duplo Expresso. Agora, se você quer ainda mais, você vai para o duploexpresso.com, onde a gente faz a gente agora concentra todo o nosso trabalho por lá. Tudo que vai para Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, até fofoca lá de Camila com Ana Tomazini, tudo vai lá para o duploexpresso.com, tá bom? Rômulus, um grande abraço para você, obrigado por hoje, foi um ótimo programa, com certeza, espero que você que está me assistindo tenha gostado. Wellington, só lembrando, vá no duploexpresso.com e assine para receber por e-mail notificação de sempre que tivesse conteúdo novo, ou então pelo seu navegador também. Muita gente já tem assinado, mas, por exemplo, no programa de hoje teve uma pessoa que botou lá, eu não recebi notificação do YouTube que começou a transmissão ao vivo. Pois é, para não ficar refém de rede social americana, nem o YouTube, nem o Facebook, vá lá e assine para receber notificação por e-mail. Assim que começar a live, você vai receber lá, ele vai estar com o link, você assiste diretamente no nosso site. Então, vá ao duploexpresso.com e assine para receber por e-mail. Ô, Rômulus, olha, temos aqui Tininha Riqueiral, Amanda Rabuski, Eliane Paulino, Alan Cepili, Vera Araújo, Dri Bezerra. Olha, Dri tá dormindo mais agora. Quero meu milhão, Dri, quero meu milhão. Todo mundo quer 1 milhão lá da Dri. Romualdo Paese e Douglas Carlos foram os nomes aqui indicados pela equipe, pela Camila, que faz aí a interatividade com o público. Obrigado, Camila, por mais um programa. Você que está sempre fortalecendo aqui a nossa rede. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Somos muito gratos a você. Carlos Krebs, Ana Tomazini, Mariel também, Rubens, Niobe Cunha, Baby, Siqueira Abrão, Patrícia Vauquier, Paulo Gamba, quanta gente boa aqui no Duplo Expresso, hein? Rômulus, amanhã a gente volta com Paulo Gamba. Amanhã é dia de Paulo Gamba aqui. Vou tentar botar Paulo Gamba com vídeo aqui, para o pessoal poder conhecer o Paulo Gamba, né? Paulo Gamba vem com as informações que você não vê em lugar nenhum, nem aqui na Europa, vendo as melhores canais de notícia, você não vê. Ele sempre vem com uma coisa, o pessoal aguarda sempre com ansiedade Paulo Gamba. Isso aí, Rômulus, um grande abraço. Daqui a pouquinho, para quem acompanha no Telegram, tem o Drops do Duplo Expresso. Bom dia, uma ótima semana, greve geral, vamos apoiar, hein? Greve geral é o grito de insatisfação do trabalhador brasileiro. Bom dia e até lá.